Olá, pessoal. Agora a gente vai fazer uma apresentação geral sobre a construção do projeto de pesquisa, né? Então, basicamente, o que vocês devem saber depois dessa aula? Conseguir elaborar a seção da introdução, a seção dos métodos, o cronograma da pesquisa, o orçamento da pesquisa e saber como inserir as referências aí no formato tanto BNT quanto no formato Vancouver, tá bom? Bem, então como construir a nossa introdução? Basicamente, a gente vai dividir a seção da introdução em alguns parágrafos, tá bom? O primeiro parágrafo, ele é sempre para as definições, para o contexto do tema. Então, vocês têm que se perguntar quais são os conceitos centrais da sua pesquisa, né? Esses conceitos têm que estar muito bem delimitados, embasados na literatura, para a gente saber sobre o que estamos falando neste projeto de pesquisa. Daí você vai ter que construir 2 ou 3 parágrafos de uma fundamentação teórica, né, que vai ser feita a partir de uma revisão bibliográfica inicial. Então você tem que perguntar, né, quais pesquisas, especialmente outras, né, revisões, foram feitas sobre o tema, né. Se for uma revisão sistemática, ainda melhor, né. Então o que já se sabe sobre o tema, né, isso é o primeiro ponto. E quais as lacunas existentes na literatura? Então, dentre desses conceitos que vamos pesquisar, né, dessa temática, o que sabemos e quais as lacunas, né? Muito bem. Daí vamos para um parágrafo onde vocês vão colocar a pergunta e a justificativa da pesquisa, né? Então você deve inserir que a pergunta de pesquisa é tal, né? E você vai contextualizar a justificativa, ou seja, a relevância do tema, né? Por que é importante pesquisar sobre esse tema? Qual que é o possível impacto da pesquisa? Para quem, né? Então esse estudo vai beneficiar qual público, né? Ou quais públicos? Isso tudo deve ser bem fundamentado para mostrar a relevância do que vamos pesquisar, né? Daí, o último parágrafo, você pode escrever qual é o seu objetivo da pesquisa final, né? Especialmente o objetivo primário de pesquisa, né? O objetivo principal e os secundários, tá bom? Então, ao todo aí, dá uns 4, 6 parágrafos, mais ou menos uma página e meia, ou uma página para vocês terem de referência a extensão da introdução, tá bom? Não mais do que isso. Daí a gente vai para a seção dos métodos em si, né? A gente vai subdividir em algumas partes, né? Então, a primeira parte da seção de métodos é o desenho do estudo, né? Que é o desenho geral do que será feito, né? Aí depende se é um estudo primário ou um estudo secundário. Se é um estudo primário, né, ele é observacional ou ele é quase experimental? Ele é de uma abordagem qualitativa, quantitativa ou mista, né? Se for um estudo secundário, ele é uma revisão do tipo sistemática simplesmente, né, ou seja, com foco quantitativo, é uma revisão sistemática do tipo metassíntese com foco qualitativo, ou uma revisão sistemática integrativa, né, que vai pegar tanto dados quantitativos quanto qualitativos. Vai ser baseado em algum protocolo específico, né? Então, por exemplo, o protocolo Prisma, né? Ou vai ser, qual que é o passo a passo que você vai fazer para selecionar aí os estudos da sua revisão? Então, depende se é um estudo primário ou secundário, como você vai escrever o desenho do seu estudo. Por exemplo, no estudo primário, a primeira frase aí do seu desenho do estudo poderia ser: trata-se de um estudo observacional de abordagem qualitativa. Aqui a gente já tem um delineamento geral do que será feito, né? E se for um estudo secundário, por exemplo, trata-se de um estudo de revisão sistemática do tipo integrativa, baseado em elementos do protocolo Prisma, né? Então aí são exemplos para vocês verem como isso vai ser construído, né? Daí vem o local de realização. Então você tem que se perguntar, é um estudo unicêntrico ou multicêntrico? Qual instituição ou quais instituições estão envolvidas na execução desse estudo, né, que é responsável por conduzir o estudo? Qual que é o departamento, setor ou a disciplina, né, responsável por esse estudo? Então, como exemplo, né, aqui para a nossa instituição, trata-se de um estudo unicêntrico conduzido no Centro Universitário FMBC sob responsabilidade da disciplina de Educação na Saúde. Então, é para falar onde será feito e quem é responsável, né? Daí a gente vai para as estratégias de seleção da amostra, né? E quando a gente fala de amostra, né, ou seja, uma parte de uma população, a gente está falando de um estudo primário, né? Então, essa sessão é para a gente explicar como os participantes da pesquisa serão convidados a participar, né? Daí existem diferentes formas de
fazermos a nossa amostragem, né? Existe uma forma probabilística ou uma forma não probabilística, né? Então, a forma probabilística é, por exemplo, existem vários subtipos, eu vou mostrar alguns aqui, né? Então, se você faz uma seleção de amostra para a amostragem aleatória simples, em que você vai fazer um sorteio dentro de toda uma população. Então, por exemplo, dentre um grupo de 100 estudantes, que é a minha população de interesse, eu vou lá sortear 20 estudantes para participar, né? Isso é uma aleatória simples. Ou uma amostra sistemática. Então, eu quero alunos do primeiro ao sexto ano de um curso de medicina, por exemplo. E eu vou querer aí 2 alunos de cada turma para participar de um grupo focal, né? Então, eu vou selecionar lá, por exemplo, o primeiro nome e o último nome da lista, e assim sucessivamente. Em caso de declínio, eu chamo o penúltimo nome e o segundo nome, e assim vai. Então, a cada intervalo definido, você define, né, quem será chamado. Ou uma amostragem não probabilística. Então, por exemplo, uma amostra por conveniência. É chamar quem é mais fácil, né, basicamente. Então, eu quero estudar estudantes da área de saúde. Aí vai ter um evento na instituição em que muitos estudantes de vários cursos vão participar. Eu simplesmente vou lá e começo a convidar todo mundo que passa no corredor para participar. É uma amostra por conveniência, é quem está ali perto, né? Isso pode ter algum viés, né, por quem está naquele momento, naquele local, né? Mas é uma amostra bastante utilizada muitas vezes pela sua facilidade, né? Muito bem. Então, por exemplo, né, como seria escrito isso, né, a população estudada consiste em estudantes de graduação da área de saúde de todos os anos do Centro Universitário da FABC, cuja amostra será selecionada por conveniência, né? Então, aí, por exemplo, como seria construído isso. Daí a gente vai para as estratégias de seleção de artigos. No estudo primário, a gente tem a seleção de uma amostra. No estudo secundário, a gente tem a seleção de artigos, né, de estudos, né? Podem também ser dissertações de mestrado, tese de doutorado e outros textos, né? Então, quais as bases de dados você vai utilizar para achar os seus artigos? Quais escritores, como eles serão associados, quais as etapas de seleção, né? Então eu deixo, por exemplo, aqui um texto genérico, né, sobre o processo de seleção de artigos. Então os estudos serão selecionados a partir dos seguintes descritores e operadores booleanos. Então o termo XX e o termo YY ou o termo ZZ. Exemplo. Nas bases de dados, PubMed, Cielo, ERIC, e assim vai, bem como será analisada a literatura cinzenta e utilizado o método bola de neve para ampliação da busca, né? As etapas de seleção dos estudos seguirão o seguinte processo, né? O passo a passo: leitura dos títulos, leitura dos resumos e leitura dos textos completos, sendo que serão removidos estudos duplicados e fora do escopo da revisão a cada etapa, né? Aí o detalhamento, né, desse processo. O processo será realizado por 2 pesquisadores independentes, que, em caso de dúvida, terá a decisão final avaliada por um terceiro, né? Isso é um dos padrões, por exemplo, do protocolo PRISMA, né? Então, 2 pesquisadores têm que fazer o mesmo processo para garantir que não haja um viés pessoal muito forte, né? E em caso de discordâncias, ter um terceiro para desempatar, né? Então, são questões para a gente descrever o passo a passo na seleção. E aqui, por exemplo, né, eu deixo também um quadro que é muito interessante de ser elaborado para a seleção de artigos numa revisão, né, especialmente uma revisão sistemática. Então, a gente tem aqui, por exemplo, elementos do Picot, né, que descrevem a população, a intervenção, né, ou no caso o tema e o contexto estudado, né, que fundamentou a pergunta de pesquisa. E aqui, por exemplo, temos as diferentes bases de busca e a formatação, né, a estratégia de busca, né. Então, por exemplo, na base Cielo, colocaram lá estudante e coping para poder fazer uma revisão sistemática sobre esse tema. Na base do PubMed, colocaram essa formatação, BVSS e assim por diante, né? Veja aqui que em cada plataforma foi utilizada apenas uma estratégia, mas é possível, tá, que em uma mesma plataforma se utilize mais de uma estratégia. E isso pode ser detalhado aqui na forma de um quadro, por exemplo, para detalhar o método. Bom, daí vem a seção, né, dos métodos sobre critérios de inclusão e exclusão, né? Então, se for um estudo primário, quais os critérios para os participantes, né? Quais precisam ser as características deles para eles participarem?
Então, qual que é a idade, qual que é o sexo, o ano de graduação, qual que é a atividade que ele tem que estar envolvido, isso depende da sua pergunta de pesquisa, dos seus objetivos. E no estudo secundário, né? Quais os critérios para os estudos, né? Vai ter um corte de ano de publicação, de idioma, de país, de população estudada, né? Quais são os critérios que vão delimitar se você vai incluir um estudo ou excluí-lo da sua revisão. Bom, daí a gente vai para a seção de análise de dados, né? Que lembra lá na abordagem, no desenho do estudo, se a gente falou que ia ter uma abordagem quantitativa, qualitativa ou mista, né? Então, se tiver uma abordagem quantitativa, né, a gente vai fazer uma análise o quê? Estatística descritiva, estatística inferencial, né? E quais as partes específicas dessa análise que nós vamos fazer, né? O que será calculado, né? E uma análise qualitativa, a gente vai fazer o quê? Uma análise de conteúdo, uma análise discursiva, né? E tem que trazer também aí fundamentação teórica nessa sessão sobre em qual autor, né, sobre qual artigo você está fundamentando o seu método de análise de dados, né? Isso é bastante importante, né? Especialmente para análise quantitativa, é também possível a gente fazer uma reunião com o setor de estatística da instituição, né, que eles orientam muitas vezes como escrever, né, como será essa análise, quais processos são viáveis ou não, né, e outros elementos. Basicamente, você tem que descrever as etapas e ferramentas que serão usadas para análise de dados, né? Vai usar Excel, vai usar um programa específico, né? O que será feito. Muito bem. Daí temos a parte dos aspectos éticos da pesquisa, né? Então, serão estudados dados primários de pessoas, né? Então, se esse for o caso, isso vai precisar de comitê de ética e é preciso escrever no projeto de pesquisa que a coleta de dados apenas será iniciada após a aprovação do CEP, né? Do Comitê de Ética em Pesquisa, e não antes disso, né? E se a gente vai fazer um estudo com dados secundários e públicos, né? Então, assim, outros artigos, outros textos, outros estudos, a gente pode colocar no projeto de pesquisa que, em relação a uma pesquisa bibliográfica, não é preciso CEP e, portanto, o seu início é imediato, certo? Isso são questões éticas. E tem a seção de conflitos de interesse, né? Então, existe algum financiamento ou vínculo profissional que tem o risco de influenciar os resultados, né? Se não houver, a gente coloca que declaramos não haver conflitos de interesse, né? Ou, se houver, a gente coloca que declaramos que o estudo é financiado por tal, possuímos vínculo com tal organização e assim por diante. Bom, daí a gente vai para a próxima sessão, que é como montar o cronograma, né? O cronograma nada mais é que o calendário da nossa pesquisa, né? Então, são as atividades sequenciais ao longo de um período. Então, por exemplo, começando aí em agosto de 2024, indo até agosto de 2025, né? Um ano aí de processo de pesquisa. Então, aqui é um exemplo de uma pesquisa secundária, né? Uma pesquisa de revisão. Então, primeiro se define as estratégias de busca, né? Depois faz a seleção dos títulos, seleção dos resumos, vai fazer a leitura dos textos na íntegra e o fichamento dos textos. Daí já organiza os dados, faz a análise dos dados, elabora um relatório parcial, né, que faz parte do programa de iniciação científica, faz a escrita do artigo, uma revisão do artigo e submete o artigo para um periódico, né, para buscar a publicação. E, por fim, faz a elaboração do relatório final para apresentar na iniciação científica. Isso é um exemplo meramente didático. Você pode criar mais atividades, né, mais etapas nesse processo, tá bom? Isso tudo tem que ser detalhado. Esse é apenas um exemplo. Aqui um exemplo um pouco mais simples, né? Por exemplo, de uma pesquisa primária. Numa pesquisa primária, a primeira parte é sempre a submissão ao comitê de ética e a revisão de literatura. E veja que interessante, nesses meses aqui, ó, há uma sobreposição de atividades. Então, ao mesmo tempo em que submete ao comitê de ética e espera sua aprovação e ajuste de pendências, a gente faz uma revisão de literatura, né, para poder ir fundamentando, né, o nosso projeto. E olha que interessante, a revisão de literatura, mesmo numa pesquisa primária, ela pode e deve ocorrer ao longo do ano todo, né? Ao longo de toda a execução da pesquisa. Porque se surgir um artigo novo sobre a temática, ele vai ser utilizado para a gente para montar a nossa discussão dos nossos dados lá no futuro, né? Então, por isso, pode ter uma etapa que vai ocorrer ao longo de todo o processo. Aí aqui, por exemplo,
A coleta de dados, né, iniciando aqui vários meses depois da submissão para o comitê de ética. Isso é uma questão fundamental, porque existe um prazo para o comitê de ética conseguir dar um posicionamento e pode existir a necessidade de ajuste de pendências e pode levar aí alguns meses para ter aprovação no CEP. E é uma coisa muito importante para o comitê de ética, se a gente colocar que a coleta de dados, por exemplo, é no mês seguinte à submissão ao comitê de ética, e ele ainda não tiver sido aprovado, esse projeto vai ser indeferido no primeiro momento e vai ter que reajustar o cronograma, porque o comitê vai entender que você já está iniciando naquele mês seguinte a coleta de dados. Então é muito salutar, né, é interessante que a gente submeta com antecedência e que a gente preveja, né, a coleta de dados para alguns meses depois da submissão. Bom, depois da coleta de dados, a gente precisa fazer uma organização dos dados, análise desses dados, a escrita do artigo, a revisão do artigo e a submissão, né? Então, aqui um outro exemplo também. Lembrem que o detalhamento da quantidade de etapas depende do seu projeto, né? Mas quanto mais específico, melhor para um bom planejamento. Bom, daí a gente vai para a seção de orçamento, né? Para a gente mostrar a viabilidade. Quais são os gastos previstos para a sua pesquisa, né, para o seu projeto? Então, aqui, de um lado, né, nessa coluna, a gente coloca a natureza dos gastos e aqui o valor em reais, né? Isso tudo é necessário, especialmente para um estudo primário, né, que passará pelo comitê de ética, né? Já que os estudos de revisão, no geral, não têm custos ou custos muito baixos, né? Então, você vai precisar de material de escritório, papéis e canetas, né? E bota um valor estimado. Impressão de um pôster, impressão de termo de consentimento, transporte e deslocamento para coleta de dados, para executar pesquisa, material de divulgação, né? Pode prever a taxa de publicação de um artigo também, inscrição em congresso, hospedagem e transporte para congresso, enfim. Tudo isso daqui faz parte do orçamento, né, da execução da nossa pesquisa, né, que é muito importante para um planejamento. Aqui é um exemplo meramente ilustrativo. Bom, e daí a parte final de como nós devemos inserir as referências, né, num texto, né. Existe o formato ABNT e o formato Vancouver, né. A priori, nós vamos montar os projetos no formato ABNT, né, e se necessário para as revistas, a gente faz a transposição para o formato Vancouver. Eu indico primeiro o formato ABNT porque é mais fácil transpor do formato ABNT para o Vancouver do que o contrário, tá? E vocês vão entender o porquê. No formato ABNT, existe uma forma da gente citar os autores, né, que a gente vai usar ao longo do texto, né? Então você vai ter lá o seu texto, e se lá o seu estudo tem apenas um autor, você vai colocar o último sobrenome desse autor, né? E o ano de publicação. Aí tem o texto lá e tem dois autores no artigo que você está citando. Aí você bota o nome do primeiro, o sobrenome do primeiro autor e o sobrenome do segundo autor, né? E o ano de publicação. Aí se tem três autores, né? Bota o sobrenome do primeiro, sobrenome do segundo, sobrenome do terceiro, separado dessa forma, o ponto e vírgula e o e depois o ano. E se tiver mais do que três autores, ou seja, 4, 5, 6 ou mais, né, você vai usar essa expressão etial. Então, essa expressão, né, é uma expressão em latim que fala e colaboradores, né, e os outros, né. Então, você coloca aqui o sobrenome do primeiro autor e o etial para indicar que existem outros autores, né, e o ano. Isso é uma forma para citar ao final do texto, mas na ABNT também existe uma forma que a gente cita ao longo do texto. Então, por exemplo, segundo Souza, entre parênteses, o ano, e depois você coloca o texto que está embasado nesse autor, né? Então, são diferentes formas a gente escrever. E a seção de referências em si, ela vai ocorrer em ordem alfabética. Então, você vai colocar todas as referências em ordem alfabética, depois de você ter formatado para o modelo da BNT. Existem sites, né, que fazem essa formatação. Hoje em dia, a inteligência artificial pode ajudar nisso também, né? Além da revisão por bibliotecários e outros profissionais, né? E as próprias revistas, né, científicas, elas têm uma seção, muitas vezes, de orientação de como formatar cada tipo de texto que você está utilizando.
bom? Então, isso é para fazer no formato ABNT. O formato Vancouver, ele, no lugar de colocar o autor ano, ele coloca numerozinhos, né, para indicar os artigos que vão ser citados. Então, lá na seção de referências, a gente vai fazer uma lista das referências pela ordem de menção, ou seja, enquanto na ABNT o primeiro artigo lá nas referências é o primeiro artigo por ordem alfabética, no modelo Vancouver, o primeiro artigo a ser mencionado é o primeiro artigo nas referências. O segundo artigo a ser mencionado é o segundo artigo nas referências, e assim por diante, né? Então, por exemplo, temos um texto lá e usamos a primeira referência toda do nosso projeto. Ao longo de uma frase aqui, de um parágrafo, eu quero usar duas referências para embasar o que eu falei. Então, você bota lá o númerozinho 1 e o 2 e as primeiras duas referências. Aí teve um parágrafo lá que eu usei 5 referências para fundamentar. Então, você pode usar o tracinho, 1 até o 5. Né? E existe um parágrafo lá numa parte mais avançada do texto, que você vai acrescentar, por exemplo, aqui novas referências, ó, 9 até 11, né, 9, 10 e 11, mas você quer recitar, né, artigos que você já utilizou, por exemplo, artigo 1 e 3. Então, você bota 1,3,9 até o 11, né? Isso são diferentes formas da gente associar, e isso é o modelo Vancouver, tá bom? E existem também sites, a inteligência artificial, e, e a revisão por profissionais especializados que podem formatar, né, as referências para o Vancouver. Tá certo? Bom, pessoal, por enquanto é só e boa montagem de projeto.